bem-vindo, bem-vinda à Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Vamos orar, pedindo a orientação de Deus para tudo o que vamos fazer, sentir, ouvir, ler, pregar durante esta manhã. Senhor Deus, louvar a Tua sabedoria, a Tua majestade, queremos engrandecer porque Tu és um Deus soberano, queremos manifestar a nossa profunda gratidão, porque, como diz a Tua palavra, apesar da Tua glória e da Tua majestade, Tu nos amaste. E amaste-nos antes que nós Te houvéssemos amado. Primeiro Tu foste Deus soberano, de ponto de, apesar do nosso pecado, da nossa transgressão, Tu teres enviado o Teu Filho, Jesus, para viver, morrer, ressuscitar por cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que a Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar. Então, Senhor, com este sentimento de profundo respeito, de profunda manifestação da nossa humildade, nós queremos pedir-te que Tu sejas connosco nesta manhã. Ajuda-nos a nós que estamos. Ajuda também cada uma dos teus filhos que está a ver-nos, a connosco cultuar-te nesta manhã ou ao longo da semana. Que Tu possas a cada um ajudar de acordo com as suas necessidades, que Tu possas a cada uma confortar, que Tu possas a cada uma curar, se for essa a Tua vontade, que Tu possas trabalhar, que Tu possas ser engrandecido na vida de cada uma, para que outros possam ver a Tua glória, a Tua majestade e se entreguem também a uma vida contigo. Então, Senhor, que Tu sejas connosco nesta manhã. Dá-nos a capacidade para nós percebermos qual é a Tua vontade para cada um de nós nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Uma vez mais, então, bem-vindo, bem-vinda. Vamos finalizar. Depois de muitas semanas, mais propriamente depois de 14 semanas, de estudar o livro de Isaías, chegamos ao culminar, chegamos ao ponto final deste livro do Velho Testamento. Esta é, portanto, a lição 13, contando com a lição 0, que foi a lição de introdução. Portanto, ao longo das últimas 14 semanas, nós pudemos perceber o que Deus quis revelar acerca de si próprio através do profeta Isaías. Neste caso, hoje, o tema da restauração de Deus. Então, o título da lição de hoje é Deus restaura. O tema que vamos abordar é o único Deus verdadeiro promete restaurar a sua criação para o seu povo pela fé no seu Filho. Eu repito, o único Deus verdadeiro promete restaurar a sua criação para o seu povo pela fé no seu Filho. Estaremos no capítulo 65 de Isaías. O capítulo 65, mais propriamente no versículo 17, tem um daqueles textos que muitas vezes são lidos, muitas vezes são referidos. Acredito que para alguns daqueles que nos estão a ver e a ouvir será até um versículo que tem de cor, se calhar, em alguns casos, até um dos versículos preferidos de toda a Bíblia. No versículo 17, capítulo 65 do livro de Isaías, daqui a pouco vamos estudar com alguma profundidade este tema, mas diz: pois eis que crio novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão lembradas, nem serão mais recordadas. Eis que eu crio novos céus e nova terra. Será então este o grande tema da lição de hoje. Deus restaura. Isaías capítulo 65, fundamentalmente entre os versículos 17 a 25. Provavelmente já se estarão a perguntar, então, e a partir da próxima semana e ao longo dos próximos 6 meses? Esperamos que, de facto, e é obviamente a nossa firme esperança, não mais do que isso, não sabemos o que vai acontecer nos próximos 6 meses, evidentemente, mas esperamos, quem sabe, que no final dos próximos 6 meses, ou ao longo dos próximos 6 meses, nós já possamos ter de novo o prazer de nos vermos todos juntos, de nos tocarmos
fisicamente juntos, quem sabe. De facto, as lições dos próximos 6 meses vão estar centradas no Novo Testamento, mais propriamente no Evangelho de Lucas. Então, Evangelho de Lucas, em 2 partes. Na primeira parte, portanto, os primeiros 3 meses, nós estaremos a estudar os primeiros 9 capítulos do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, e depois estudaremos os capítulos seguintes nos 3 meses seguintes. Ou seja, portanto, vamos estar nos próximos 6 meses, Evangelho de Lucas, e é a nossa firme convicção, então, de que possam continuar a usufruir, a gostar de todos juntos, irmos construindo uma escola bíblica dominical que seja sobretudo para a honra e glória do nosso Deus, em que nós possamos aprender acerca de Deus e sobretudo aprender como aplicar a sua palavra às nossas vidas em cada uma das situações com as dados. Muito rapidamente, então, ao longo dos últimos 3 meses fomos tentando estudar o livro de Isaías, tendo em conta este esboço. Tentámos dividir então em 9 partes o livro de Isaías. Estamos na parte final, na última parte, aquilo que poderemos chamar o programa da paz. Aliás, hoje vamos abordar este tema também, não só o tema da restauração, mas também o tema da paz. Como sabem, estudámos ao longo das últimas 14 semanas o livro de Isaías, subordinado a estas 4 ideias, se quisermos, doutrinárias, ideias teológicas, os principais termos e temas do livro de Isaías, e salientámos fundamentalmente estes 4. Finalmente, então, Deus é incomparável, Deus é soberano, não há ninguém como Ele. Realçámos a sua fidelidade em confiabilidade de todos os outros deuses. Primeiro tema, então, Deus é incomparável, Deus é soberano. O segundo tema, devemos adorar este Deus. No Velho Testamento, textualmente, no tempo de Isaías, apontava a adoração para Jerusalém. Sabemos que foi colocada essa questão ao Senhor Jesus. E nós, onde devemos adorar? O Senhor Jesus respondeu que não vos concentreis agora num local, não é importante o local. O que importa, disse o Senhor Jesus, é que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. E este é o segundo tema do livro de Isaías. Deus deve ser adorado. Este Deus incomparável, este Deus soberano, sem igual, deve ser adorado pelos seus filhos. Em terceiro lugar, Isaías claramente apontou para o servo, o Messias, o servo do Senhor, que traria no tempo de Isaías, futuro, hoje para nós passado, trouxe salvação às nações. Ele estabeleceu a justiça, a retidão e a paz, como vamos ver então na lição de hoje. Este é o terceiro princípio doutrinário do livro de Isaías, apontar para o servo do Senhor, o Messias. Vamos hoje também estudar o que significou a primeira vinda do Senhor Jesus e o que significará a segunda vinda. E finalmente, o quarto princípio, a quarta ideia doutrinária, teológica, a ideia de que Deus é um Deus constantemente compassivo, constantemente a estender as suas mãos para aceitar todos aqueles que, através do arrependimento, percebem que não têm solução da sua vida, que o futuro da sua vida não será com Deus, a não ser que o aceitem através do seu Filho Jesus Cristo. Este é o quarto princípio doutrinário do livro de Isaías. Deus é um Deus compassivo, mas é também um Deus justo. E, portanto, assim como não seria possível que a justiça fosse total se Deus concedesse a possibilidade de que aqueles que não o aceitaram em vida pudessem viver com Ele depois na eternidade, e, por essa mesma razão, todos aqueles que não tiveram essa atitude, que não aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, então evidentemente não vão passar a sua vida eterna com Deus, vão passar a sua vida eterna sem Deus. E este é o quarto princípio teológico do livro de Isaías. Ora, fomos salientando todos estes fatores ao longo das últimas 14 semanas. Hoje gostaria que pensássemos. A Escola Bíblica Dominical é absolutamente interativa. Procuramos que, não só quando o podemos fazer presencialmente, que todos possam contribuir com as suas ideias, com os seus pensamentos,
mas também agora. A Paula está a monitorizar o Facebook e eu tenho a certeza que neste momento estão a surgir mensagens de bom dia, de bênção, de reconhecimento, de regozijo por todos aqui, muitas dezenas, aqueles que nos acompanham em direto, não só em direto hoje, mas depois também em diferido, não só ao longo do dia de domingo, todos aqueles que não podem fazê-lo agora e que ao longo do dia de hoje vão estar connosco, mas depois também ao longo da semana, e mesmo que não estejam em direto, deixem uma mensagem, deixem um voto, deixem uma dúvida, coloquem uma questão. Nós queremos que a nossa Escola Bíblica Dominical seja interativa, não só em direto, e a Paula vai o que estão a escrever, mas depois também ao longo da semana. Se depois durante a semana estiverem a ver a Escola Bíblica Dominical e por alguma razão quiserem contribuir com alguma mensagem, por favor façam-no, mesmo que não seja em direto. Mas aqui em direto e agora, eu ia começar esta parte final do estudo do livro de Isaías falando em dificuldades da vida. Eu não alguém hoje aqui que esteja connosco, não só aqui presencialmente, obviamente todos os dias damos graças a Deus pelo Bogdan, pelo Davi, pelo João Carlos, pela Paula, pelo Amauri, que hoje não pode estar, e por todos aqueles que dentro em breve vão poder construir connosco esta equipa que durante estes tempos de pandemia leva até vós esta Escola Bíblica Dominical. Que não acredito que algum de nós hoje possa dizer: eu não tenho problemas, eu não tenho dificuldades, eu não tenho um assunto a resolver. Não acredito, francamente. E isso não tem a ver com falta de fé. Talvez uma ideia errada que se tenha multiplicado pelas igrejas, por muitos irmãos nossos, a ideia de que quanto mais fé eu tenho, menos problemas. Não é verdade. O Senhor Jesus, não podemos dizer que houve alguém que tivesse mais fé do que o Senhor Jesus. E também podemos dizer que não houve alguém que tenha sofrido tanto como o Senhor Jesus. Os primeiros apóstolos, não sabemos ao certo, mas muito provavelmente nenhum deles morreu de morte natural. Eventualmente João, mas ainda assim preso na ilha de Patmos. Nenhum morreu de morte natural. Portanto, os apóstolos não tinham fé. Não sei muito bem de onde é que surge esta ideia, mas não é verdade que os problemas sejam diretamente proporcionais à nossa fé. Então, quanto mais fé, menos problemas. Não sei de onde é que vem esta ideia, mas de facto a Bíblia não nos indica isso. Pelo contrário, diz: no mundo tereis aflições. Mas o apóstolo Paulo falou que é da tribulação que se produz depois o fruto. Então, nós temos tribulação na nossa vida, e mais de pensar em desafios do que em dificuldades. Quando algo se me coloca à minha vida, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, até do ponto de vista espiritual, porque não, gosto de o entender como um desafio e não como uma dificuldade. Enfim, entendamo-lo como quisermos e como for melhor para nós. Agora, o que é que isto significa? Significa que nós temos assuntos a resolver. E a primeira pergunta que é exatamente esta: será que, de alguma maneira, estes desafios, estas dificuldades, estes problemas que nós temos de resolver fazem com que nós percamos a esperança? Será que as dificuldades na nossa vida, e acredito que numa altura em que cada vez vivemos mais tempo, pelo menos do ponto de vista de média, de esperança média de vida, nunca foi possível que os homens e as mulheres, evidentemente, que o ser humano vivessem tantos anos à face da terra. Daqui a pouco vamos ver uma passagem de Isaías que também nos ajuda a perceber isto, mas quanto mais anos vivemos, eventualmente, mais dificuldades passaremos na nossa vida. Então, será que as dificuldades que nós passamos na vida levam a que nós tenhamos menos esperança?
Será que, olhando com algum cuidado ao mundo que nos rodeia, olhando à nossa volta, começamos a pensar que está tudo perdido, que os melhores dias já aconteceram? Eu lembro sempre, e peço desculpa por eventualmente estar a falar de um universo que não é propriamente comum a alguns de vós, eventualmente, mas não sei se muitos ou poucos gostam de banda desenhada. Gosto particularmente dessa arte que é a banda desenhada. Uma personagem cujo autor faleceu há relativamente pouco tempo, chamado Quino, que era a Mafalda, e numa das tiras, a Mafalda dizia uma coisa muito, muito interessante. Dizia que o problema de alguns jovens é que veem o futuro com a nuca. O problema de alguns jovens é que veem o futuro com a nuca. Estudar esta lição, e quando estava a ler o texto de Isaías, capítulo 65, lembrei-me disto. Será que nós, como crentes, estamos a ver o futuro com a nuca? Será que estamos a procurar estar mais concentrados em algo que pensamos que foi melhor, tendo em conta que as dificuldades que vamos passar nos levam a perder a esperança? Será que o presente escurecido tolda a possibilidade melhor? Ora, não é esta a perspectiva bíblica, como vamos ver. A Bíblia ensina não só que temos futuro, que temos um futuro bonito, radiante, glorioso, com Deus, mas que essa ideia de futuro deve impactar a minha vida no presente. Ou seja, eu não devo viver o presente com os olhos no passado, antes pelo contrário, eu devo viver o presente, tendo em conta que o futuro será glorioso por um futuro com Deus. O que é que eu tenho no presente? Um vislumbre do que será então esse futuro. E esse vislumbre do que será o futuro deve ajudar-me a ser fiel enquanto espero no Senhor. Ou seja, dito de outra forma, a esperança no futuro tem de me dar vida, tem de me dar força, tem de me dar capacidade. Agora, no presente, ter a esperança de um futuro melhor dá-me agora a questão que cada um vai resolver ao longo desta semana, ao longo, eventualmente, das próximas semanas, mas é muito importante que o nosso presente seja impactado por esta perspectiva, por este vislumbre, pela fé que nós temos de que um dia vamos viver eternamente com Deus. Não sabemos se primeiro vamos passar pela morte física, se entretanto o Senhor Jesus virá e seremos arrebatados, mas então a Deus. O próprio Senhor Jesus disse que não nos compete a nós determinar, adivinhar quando será. Ele disse que eu regressarei como um ladrão de noite. Então não nos compete a nós sequer estarmos preocupados em perceber quais são eventualmente os sinais desta ou daquele quadrante que nos envolvem numa perspectiva de fim do mundo. Não nos compete a nós saber isso, penso eu. A perspectiva, o vislumbre de um caminho eterno com Deus deve impactar a forma como eu vivo hoje. Procurei então até chegarmos ao capítulo 65. Eu sei que eventualmente poderão ser muitas letras. Vou pedir ao João Carlos que possa compartilhar este quadro com quem nos está a ver e a ouvir, para que possamos fazer um brevíssimo tour, uma caminhada muito, muito telegráfica sobre os capítulos anteriores ao capítulo 65, para percebermos então quais foram os grandes temas que Isaías procurou abordar. Obviamente estamos a falar na revelação de Deus, estamos a falar no que Deus quer que nós saibamos. O profeta falava em nome de Deus e exatamente Isaías foi isso que fez. Havia uma forma muito, muito simples de perceber quando o profeta era ou não profeta de Deus, quando estava ou não a revelar Deus. Era perceber se aquilo que dizia estava minimamente a ser cumprido no tempo
do próprio profeta. E como sabemos, a marca do profeta era esta. Isaías, obviamente, foi um profeta de Deus e, portanto, transmitiu da parte de Deus aquilo que Deus quer que os nossos irmãos soubessem 700 anos antes de Cristo e que Deus quer que continuemos a saber 2021 anos depois do nascimento do Senhor Jesus. Então, bem-vindos a um brevíssimo percurso pelos capítulos 61 a 65 do livro de Isaías. E nada como abrirmos o texto bíblico. É isso que fazemos cada manhã de domingo. E, portanto, eu ia pedir que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 61. E logo nos primeiros 2 versículos do capítulo 61, nós temos o mote daquilo que pode ser o principal, e é certamente o principal assunto do capítulo 61 de Isaías. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Ora, no capítulo 61, Isaías falou da vinda do Messias. E quando nós falamos da vinda do Messias, evidentemente para Isaías estava a apontar para cerca de 700 anos depois destas palavras terem sido proferidas. Evidentemente, numa primeira análise, Isaías estava a falar da primeira vinda do Senhor Jesus. E qual foi a missão principal da primeira vinda do Messias? A missão principal da primeira vinda do Messias, como está então naquele quadro, de uma forma bastante sucinta, evidentemente, mas penso que é claro para todos que a missão principal da primeira vinda do Messias foi salvar o seu povo. Mas foi uma proposta de salvação através da vergonha. O apóstolo Paulo brilhantemente teorizou e descreveu o que é a loucura para o mundo. Numa primeira abordagem, a vida de Jesus foi uma desgraça. Porquê? Porque culminou na cruz. A morte de Jesus, e ainda por cima uma morte infame, significaria, aos olhos do mundo, a derrota. Vejam que no ponto crucial do plano de Deus para a humanidade, foi esse o desafio que foi colocado a Jesus. Mostra que és Deus, liberta-te da cruz, mostra que és Deus. Aos olhos do mundo, isto seria a vitória. Seria o culminar da vingança, da sobreposição de Deus em relação ao seu inimigo, a Satanás. Ora, Jesus não fez isto. Jesus morreu. E porquê? Porque era a vergonha que era necessária. Era a humilhação que era necessária. Para quê? Porque Ele morreu carregados de cada um de nós. Então era preciso que Ele morresse. Se Jesus não tivesse morrido, não teria carregado sobre si os nossos pecados. Ele pagou na cruz o preço do pecado de cada um de nós. Então, esta primeira vinda do Senhor Jesus foi uma vinda para salvar o seu povo em vergonha aos olhos do mundo. Sabemos que a ressurreição do Senhor Jesus foi o culminar dessa vergonha. E, portanto, disse o apóstolo Paulo, Jesus foi sepultado na morte com cada um de nós pelo batismo para ressuscitar em glória. Então, a ressurreição do Senhor Jesus é a prova de que a sua missão neste mundo, a missão da primeira vinda estava completa. O Senhor Jesus disse, eu agora vou para a destra do meu Pai, deixo-vos o Consolador e virei. Esperem
preparar-vos lugar, mas virei. E Isaías fala também no capítulo 61, depois com algum cuidado, se quiserem verificar, Isaías fala da segunda vinda do Senhor Jesus. Então, vai ser uma segunda vinda completamente diferente. Porquê? Porque a missão já não é salvar. A missão é confirmar o seu povo e, portanto, já não será baseado na vergonha aos olhos do mundo, mas será baseado na... E, portanto, isto deve proporcionar a cada um de nós o tal vislumbre de glória, de honra, e por isso o nosso ministério, daqui a pouco vamos falar, durante o culto, vamos falar do ministério de cada um de nós. O boletim, que está também passível de ser lido na nossa página no Facebook, o boletim fala exatamente que durante este mês de 2021 vamos insistir bastante nesta questão de cada um descobrir e executar o seu ministério na igreja. Um ministério, portanto, como vemos, que tem de ser um ministério de regozijo na salvação e na justiça de Deus. Deus deu-nos, pelo menos a cada um de nós, um dom para que esse dom seja exercitado na igreja. Então, cada um de nós tem necessariamente de desenvolver a igreja, e é este ministério de regozijo. Nós temos de nos regozijar na salvação, na justiça de Deus. Não olhemos para o passado, não pensemos que no passado, algures, houve um momento que deve orientar a nossa vida e impactar a nossa vida. Não, o que deve impactar a nossa vida é o futuro com Deus, e é isso que significa e que vai significar a segunda vinda do Senhor Jesus. Portanto, é disto que fala o capítulo 60, a segunda vinda do Senhor Jesus. Eu ia dizer curiosamente, claro que na Bíblia não há curiosidades neste aspecto, mas se lermos Lucas capítulo 4 e versículo 21, proponho só que, enfim, façamos um pequenino atalho, um pequenino desvio. Já vamos voltar a Isaías, neste caso ao capítulo 62 agora, mas vamos ater-nos um bocadinho em Lucas capítulo 4 e versículo 21. Versículo 21 diz assim: Senhor Jesus, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Ora, quando Jesus foi visível, ou o seu ministério começou, apesar dele ser rejeitado pelos seus, mas se repararmos e recuarmos um bocadinho maravilhavam das palavras de graça, etc. Mas vamos ver o que é que Jesus estava a ler. O versículo 17 diz: então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação dos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Reparem, o que é que ele estava a ler? Lucas capítulo 4, versículo 17. Agora abram, por favor, de novo em Lucas capítulo 61, versículos 1 e 2. Jesus estava a ler esta passagem. Então, Jesus confirmou que ele era aquele de quem falava Isaías. Quando Isaías, no versículo 2 do capítulo 61, diz: a apregoar o ano aceitável do Senhor. Este ano aceitável do Senhor é, então, o ano em que se cumpre a vinda, neste caso a primeira vinda do Senhor Jesus, mas que se cumprirá também depois a segunda vinda de Jesus. Vamos seguir, o tempo marcha. Portanto, já estamos quase a meio do nosso percurso hoje da lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos ao capítulo 62, está bem? Qual é o tema principal? O tema principal é Jerusalém. Embora o pecado tivesse separado Deus e o seu povo em Jerusalém, viria um tempo em que Deus iria restaurar completamente o seu relacionamento. O Senhor iria alegrar-se com Jerusalém, como o noivo se alegra com a sua noiva. Estas são as palavras de Isaías. De que é que estamos apenas a falar de Jerusalém? Estamos a falar necessariamente da cidade? Claro que não. Jerusalém significa local de adoração. Como dissemos há pouco, este local de adoração para nós hoje já não é Jerusalém fisicamente. Não poderia ser, não faz sentido. O que Jesus nos fez foi rasgar o véu do templo. Então, esse rasgar do véu do templo abriu a
possibilidade de um relacionamento direto, único, pessoal, de cada um com Deus. Então é disso que estamos a falar. Como é que vamos adorar Jerusalém significa, neste caso, 3 tempos. Um tempo de pecado, e o pecado é o afastamento, mas também um tempo de confissão. E quando nós confessamos, somos restaurados. E finalmente, o que é que isso proporciona? Alegria. A nossa missão é fazer Deus sorrir. O que é que isto significa? Significa que nós queremos que, pela graça de Deus, Deus se alegre com a nossa vida. Deus esteja feliz. Fazemos sempre tudo bem. Significa que não pecamos? Não. Significa que houve um tempo em que o pecado nos afastava de Deus, mas houve um tempo também, e tem de haver um tempo em que nós percebemos que este nosso relacionamento direto, único e pessoal com Deus é um tempo que nos permite que nós possamos confessar os nossos pecados, arrepender-nos seriamente dos nossos pecados. Ninguém pode dizer que não peca. Portanto, esta é uma mensagem para cada um de nós. Para mim, nós pecamos, mas devemos ir pecando cada vez menos, evidentemente, e devemos tentar que sempre que reconhecemos que pecamos, não disfarçar, não procurar que Deus possa ver outras coisas. Das coisas, francamente, que mais me irrita é uma pessoa dizer-me assim: olha, desculpe, mas não percebeu bem aquilo que eu quis dizer. E depois da segunda vez vai dizer exatamente o contrário daquilo que disse da primeira. E muitas vezes nós fazemos isto com Deus. Eu faço isto com Deus. Dizemos: ó Deus, não percebeste bem aquilo que eu quis dizer. Não, sejamos honestos. Digamos a Deus: Deus, eu errei, eu pequei. Perdoa. Evidentemente, de acordo com a nossa honestidade, Deus vai restaurar o relacionamento. Ou seja, onde antes havia afastamento, agora há relacionamento. E é um relacionamento em alegria. Obviamente, uma alegria que não está baseada em nós. Não estamos completamente alegres. A alegria mundana, a alegria do nosso mundo dura muito pouco. Claro que temos alegria no nosso mundo. Claro que temos alegria na nossa vida, nas grandes coisas e nas pequenas coisas. Alegria. Sejamos, de facto, reconhecidos a Deus por essa alegria. Mas sempre tendem a atenção que não é desta alegria necessariamente que estamos a falar. É na alegria que vamos experimentar eternamente com Deus, porque isso significa que estamos a viver eternamente com Deus. Vamos avançar. Capítulos 63 e 64 de Isaías. Aqui, nestes capítulos, nós temos esta dupla faceta, o amor de Deus. Vamos, ao longo da lição de hoje, ter a oportunidade, daqui a pouco, de falar muito desta característica da nossa vida, que é esta dualidade entre estar com Deus e estar sem Deus. Nós e todos aqueles que, não por causa de nós, mas por causa da graça de Deus, com olhos espirituais, o que Paulo chamou então o homem espiritual, o novo homem, a nova identidade que nós temos em Deus. Mas também, olhando à nossa volta, infelizmente continuamos a ver que há muitos que vão andando para a eternidade sem terem este conhecimento. Nós não sabemos quem é que é salvo ou quem não é. Esperamos e oramos para que Deus possa, em vida, dar sabedoria a que cada um, outro pessoal, único, direto, exclusivo com Deus. Mas os capítulos 63 e 64 explanam claramente esta dupla característica de Deus. Por um lado, o amor infinito de Deus. A vida que nós temos, gloriosa com Deus. Mas também, por outro lado, a justiça. Não faria sentido que Deus não condenasse ou aceitam a uma vida sem Ele. Isso anularia o amor de Deus. Então, é como os dois pratos de uma balança. De alguma maneira, o amor e a justiça de Deus estão de acordo para que estejamos alerta em relação não só à nossa vida com Deus, mas também a que possamos ser testemunhas desta salvação e da alegria que temos em Deus. E, finalmente, chegamos aos capítulos 65 e 66. O Senhor responde às orações. Poderíamos chamar a estes capítulos a resposta do Senhor. Mais uma vez, a resposta do Senhor àqueles que não o aceitaram,
e, portanto, com condenação a uma eternidade sem Deus. Para aqueles que o aceitam, a liberdade, a bênção dos justos, não justos por si, justificados, e, portanto, este vislumbre para já será cumprido na eternidade dos novos céus e nova terra. Todos os que confiarem em Deus serão salvos. Aqueles que o rejeitarem serão julgados severamente. Ou seja, o povo é determinado pela sua fé ou pela sua rejeição de Deus. E é disto, então, que fala fundamentalmente os versículos 65 e 66. Vamos procurar, nos cerca de 20 minutos, prometo que não vou ultrapassar a hora, vamos tentar, nos próximos 20 minutos, cerca de 20 minutos, falar de um lugar com 3 características. Um lugar de alegria, em primeiro lugar. Em segundo lugar, um lugar de prosperidade. E em terceiro lugar, um lugar de paz. Então, vamos procurar perceber como estes novos céus e nova terra anunciados do capítulo 65 são um lugar de alegria, um lugar de prosperidade, um lugar de paz. Isaías capítulo 65, versículos 17 a 20. Então, agora no tempo que falta da Escola Bíblica Dominical, vamos concentrar-nos então no capítulo 65. Já fizemos este percurso até aqui, 17 a 20. Isaías capítulo 65, versículos 17 a 20. Se está com a sua Bíblia em papel, por favor, pode acompanhar a leitura. Se está no tablet, no telemóvel, na internet, enfim, no computador, ou até se não tem a possibilidade de ter o texto bíblico, então eu vou ler em voz. De que é que estamos a falar? Isaías 65, 17 a 20. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Versículo 19. E exultarei por causa de Jerusalém no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Esta última parte do versículo 20 é uma parte, digamos, mais de aplicação, e vamos, por percebermos o alcance desta aplicação, vamos depois, daqui a pouco, já ter alguns segundos para analisarmos esta passagem. Mas para já, versículo 17, não podemos compreender o versículo 17 sem lermos os versículos 13 a 16, ou seja, o versículo 17, embora seja um novo subcapítulo do discurso de Isaías, está relator. E, portanto, vamos ler os versículos 13 a 16. Pelo que assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará por outro nome, de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade, é que se abençoará. E aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade, é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Quando nós olhamos para estes versículos, vemos aqui uma dupla possibilidade de análise. Em primeiro lugar, evidentemente, temos aqui a questão do uns e outros. Os Deus servos, reparem que são palavras do Senhor Deus, transmitidas evidentemente através de Isaías, mas são palavras de Deus. E do que é que ele diz? Os meus. Bonito. É muito bonito perceber que somos de Deus. Penso que não há maior alegria na nossa vida, é de sermos considerados seus
em relação a Deus. E porque sabemos que isso não depende de nós, não depende das nossas capacidades, não depende da nossa importância. Numa frase que parece uma frase terrível, mas ele a certa altura disse dele próprio: miserável homem que eu sou. Estava a falar das suas características humanas. Então, poderíamos dizer como o apóstolo Paulo: miserável eu sou. Mas, apesar desta miserabilidade natural, pecaminosa, então o Senhor Deus olhou para cada um de nós e disse: Davi, Bogdan, Paula, João Carlos, Theo, a cada um de vós, eu quero. Então, esta é o primeiro ponto de análise destes versículos. Há claramente aqui uma ideia de que uns são de Deus, os outros não o são, enquanto não aceitarem. Reparem, não é uma questão de divisão sem critério. Não, é claro o que o Senhor Deus nos propõe. Aceita em humildade, aceita aquilo que eu fiz por ti. A tua vida não faz sentido. Podes alegrar-te com os teus filhos, com os teus netos, com a tua casa, com aquilo que construíste profissionalmente. Com certeza, nada de mal com isso. É bonito tudo isso. E as pequenas conquistas que nós vamos tendo ao longo da vida. Claro que o Senhor Deus quer que nós sejamos felizes aqui na terra. Mas nada disto. A Bíblia diz que tudo isto passa. E só vai passar pelo fogo. É como que se nós, depois quando nos encontrarmos com Deus, levarmos na mão as casas, os carros, tudo aquilo, a carreira, as alegrias, tudo aquilo que nós tivemos na vida, vai ser colocado sobre as nossas mãos. E nós vamos passar pelo fogo. E o teste do fogo será aquilo que fazer levar para a eternidade. E o que é que nós vamos levar para a eternidade? Vamos levar, então, o fruto do Espírito. E é isso que vai passar pelo teste do fogo. Tudo o que é material não resiste ao fogo. Aquilo que é espiritual vai passar. E é isso que vamos levar com Deus. Vamos levar para viver com Deus na eternidade. Então, é essa a proposta que Deus faz. De um lado, os seus servos, aqueles que confiaram. Do outro lado, aqueles que viveram de uma vida completamente diferente. Viveram uma vida para a materialidade, sem pensar na espiritualidade. Mas, por outro lado, os versículos 13 a 16 e depois os versículos 17 a 20 transmitem-nos uma outra ideia, que é a ideia segundo a qual Deus aumenta as promessas feitas. Ou seja, tudo aquilo que foi apresentado nos versículos 13 a 16, reparem, a comida ou a fome, a bebida ou a sede, a alegria ou a vergonha, o cântico, o coração alegre ou a tristeza, a angústia de espírito, versículo 15, a maldição ou a bênção. Reparem, tudo isto, de alguma maneira, corresponde a duas perguntas que nós, podendo estes versículos do capítulo 65. A primeira é: como é que Deus vai mudar o desastre atual e a humilhação do seu povo? Quando nós olhamos à nossa volta, não encontramos a vitória em condições normais, não encontramos a vitória, não estou a dizer necessariamente em cada situação da nossa vida ou na vida do mundo, mas reparem, nós o que vemos é, e não estou a dizer que agora é anos atrás, não entro nesse tipo de avaliação, mas podemos perceber que o nosso mundo não carimba necessariamente esta vitória do bem. Hoje nós vemos que normalmente não é o bem que triunfa. Não temos tempo, nem vale a pena dar muitos exemplos. Basta olhar na nossa vida, ficamos convencidos de que não foi o bem que ganhou. Como é que Deus vai mudar isto? Muitas vezes o povo de Deus é humilhado porque não vive de acordo com os padrões do mundo.
em princípio, não deve comportar-se segundo os padrões do mundo. E, portanto, é humilhado, não vence, não triunfa, não necessariamente consegue demonstrar que a verdade tem uma consequência e tem a vitória. É isto. A segunda pergunta é: como é que Deus vai fazer o que parece impossível? Um segundo campo de análise, então, sobre o qual nós podemos olhar para estes versículos do capítulo 65, é uma dualidade. A primeira dualidade é nós e os outros, ou seja, os servos de Deus e aqueles que não o são. A segunda dualidade é entre as promessas de Deus. Parece que as promessas de Deus estão num sentido inverso àquilo que é a minha vida. A segunda pergunta: como é que Deus vai fazer o que parece impossível? Então, a primeira, como é que Deus vai mudar o desastre atual e a humilhação do seu povo? Ou seja, de alguma maneira, como é que nós podemos pôr aquelas setas a confluírem? Como é que as promessas de Deus e a minha vida, podem estar de acordo? Só se olharmos para o que estes versículos querem dizer. Acho que o que Deus está a dizer é: olha para mim, não olhes para mais lado nenhum, não olhes para o mundo, não olhes para ti próprio, olha para mim. Eu tenho o poder para fazer estas coisas, ou seja, eu tenho o poder para mudar o desastre atual e a humilhação do meu povo. Eu tenho o poder para fazer o que é impossível. Em português, e nós há pouco, antes de iniciarmos esta escola bíblica dominical, e com certeza que quando pudermos ter a oportunidade de todos juntos, o nosso irmão Bogdan vai ser certamente um irmão muito querido pela igreja e vai com certeza conversar muito com muitos irmãos. E há pouco nós estávamos a falar sobre a questão das línguas, porque vão ver que o Bogdan sabe falar 6 ou 7 línguas, ou se calhar até mais. É um especialista. Vejam que é inclusivamente um especialista em alemão, em filologia. Então, e ele sabe e estava a dizer que o que é difícil é perceber como é que funciona uma língua, porque quando se percebe a lógica de uma língua, depois consegue perceber-se não só essa língua, mas consegue perceber-se melhor o estudo das línguas seguintes. Estou a dizer isto primeiro porque, evidentemente, é um prazer termos o Bogdan connosco, mas também porque, quando olhamos para o texto bíblico, a palavra traduzida na maior parte das traduções 17 diz pois eis que. Há quem diga que provavelmente teria sido melhor traduzido a ideia do porém eu. Porém eu, ou seja, apesar do desastre atual, apesar da humilhação do meu povo, apesar de parecer impossível, eu vou, gosto muito desta palavra, vou compaginar as promessas com a vossa vida. Agora, também é verdade que muitas vezes nós não conseguimos compaginar estas promessas com a nossa vida, em primeiro lugar porque partimos de pressupostos errados. E o facto de sermos cristãos e o facto de acreditarmos em Deus não significa que às vezes não sejamos capazes de perceber que realmente não estamos a ver bem Deus. Não tem nada a ver com salvação. Se quiserem, tem a ver com o termo santificação, a nossa caminhada com Deus, o nosso constante propósito de querermos ser cada vez mais como Deus quer que nós sejamos. E por vezes, talvez estejamos com uma ideia errada das próprias promessas de Deus em relação à nossa vida. Em segundo lugar, muitas vezes nós não conseguimos compaginar porque nem sequer olhamos para Deus, porque estamos demasiado ocupados em tentar fazer as coisas eventualmente à nossa maneira, ou tentar quadrar a nossa vida em relação aos padrões do mundo. Não é por aí. A forma como nós devemos deixar Deus trabalhar é, em primeiro lugar, não partir de pressupostos que não sejam bíblicos, que não sejam aqueles que Deus quer para a nossa vida. Em segundo lugar, de facto, olhar. Porque se nós olharmos, pois eis que tem a ver com olhem para mim.
Vejam, confiem em mim. E isso está relacionado com aquilo que significa os novos céus e nova. Procurei, desculpem, o pleonasmo, procurei resumir num quadro algo que é de facto absolutamente essencial para a nossa vida com Deus. Não sei se o João Carlos está neste momento a colocar este quadro para que todos possam ver. Não é pelo quadro, de forma nenhuma. Não entendam, por favor, mal. Mas é para que nós possamos, de uma forma mais rápida, porque estamos a aproximar-nos do fim do tempo, e eu não quero maçar-vos, mas o capítulo 65 diz, versículo 17, diz: eis que crio novos céus e nova terra. Muita ideia, muita confusão, talvez, se me perdoam, se me permitem, e perdoam-me se estou enganado, mas penso que há muita confusão em relação aos novos céus e nova terra, talvez demasiada visão mundana, no sentido de visão terrena do que significa estes novos céus e nova terra. Primeira ideia que eu gostaria muito de salientar. Vejam que um termo está aqui constantemente referido, várias vezes é referido a palavra crio, eu crio, criar. Ora, é muito importante perceber que este termo só pode ser aplicado a Deus. Só Deus é que cria. Hoje nós podemos dizer que eu criei isto, eu criei aquilo. Não, nós fizemos. Criar é algo diferente, é algo que pressupõe novidade, mas partindo do que nada existia. O que nós fazemos é aplicar, de alguma maneira, desenhar novas coisas, ir fazendo. Nós vamos fazendo. Deus cria. E este é o primeiro conceito. Quando Deus diz eu crio, eu sou capaz de fazer aquilo que mais ninguém é capaz de fazer. Ou seja, transformar, fazer, no sentido de criar algo que nunca existiu. E é isso que Deus vai fazer. Vai fazer novos céus e nova terra. Nós não temos, de facto, tempo, mas esta ideia de novo, de novidade futura, que tem a ver então com o céu, evidentemente, não sabemos como é que vai ser, e penso que, francamente, não devemos perder muito tempo em tentar saber. Agora, sabemos algumas coisas, que é aquilo que a Bíblia nos diz. Estão projetadas, então, algumas passagens em que Isaías, e estamos só, atenção, para já, estamos só no livro de Isaías. Isaías fala em coisas novas, capítulo 42, capítulo 43, capítulo 48. Fala num cântico novo, capítulo 42. Fala num novo nome, capítulo 48. Mas reparem, não foi só Isaías que falou do que significa então o céu. Jeremias, capítulo 31, versículo 31, Ezequiel, capítulo 18 e versículo 31, falaram em novo coração, novo espírito. Então, se quiserem, se puderem, durante a semana, ver cada uma destas passagens, ficamos então com o tal vislumbre do que será o céu, através dos profetas do Velho Testamento. Agora, este vislumbre tem uma função. Não é, em primeiro lugar, exaltar-nos. Nem é também dar-nos este espírito detetivesco de tentar saber, então, necessariamente como será o céu. Nós não podemos compreender, porque não temos capacidade ainda para compreender totalmente. E por isso não faria sentido Deus revelar-nos algo que vai criar de novo para espíritos que estão enquadrados na temporalidade. Então, agora, o que é importante? O salmista diz: alegrai-vos, regozijai-vos para sempre. É isto que deve motivar este vislumbre dos novos céus e nova terra. Os Salmos, capítulo 127, Provérbios, capítulo 9, Provérbios, capítulo 10, dizem exatamente isto. Haverá um tempo, os tais novos céus e nova terra, são um tempo em que eu viverei convosco. O tal cântico novo, o tal novo nome, o tal novo espírito, o tal novo coração. Então, será algo que significará a nossa vida eterna com Deus. Finalmente, a segunda característica deste novo lugar. Portanto, em primeiro lugar, será um lugar de alegria. Aqui devemos manifestar a alegria por causa deste vislumbre de céu, mas estes novos céus e nova terra vão
vão dar-nos alegria, regozijo eterno. Se nós dizemos que queremos fazer Deus sorrir, imaginem o que é estarmos a sorrir para a eternidade. Será com certeza um tempo glorioso, não sabemos exatamente como. Segundo lugar, este lugar é um lugar de prosperidade. Nós temos isso e podemos ver através da leitura dos versículos 21 a 23. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. O versículo 17 falava da questão da vida curta. Isaías estava a falar num contexto em que a vida era bem mais curta do que é hoje. Então os 70 anos seriam, enfim, qualquer pessoa viver até aos 70 anos. Hoje diríamos, se calhar, de viver até aos 100 ou viver até aos 110. Mas, portanto, num contexto destes, viver até aos 70 anos seria uma vida longa. O que é que o profeta está a dizer? Não pensem nisso. Viver até aos 70 é ser uma criança, é ser jovem. Não, vamos viver eternamente com Deus. Agora, este lugar onde habitaremos com Deus será um lugar de prosperidade. O que é que determina, então, e o que é que, pelos versículos 21 a 23 do capítulo 65, o que é que determina esta pertença ou não, esta vida ou não, uma vez mais, com Deus? Deuteronômio capítulo 28, não podemos ler, mas nós sabemos que esta passagem de Isaías está fundada em Deuteronômio capítulo 28, depois lerão com certeza, se quiserem, em casa, mas há uma lista de maldições que Moisés descreve o que iria acontecer quando o povo de Deus violasse a aliança com Deus e desobedecesse à sua lei. Viria um conjunto de maldições. E se quiserem, depois nós não temos tempo, mas é um exercício muito interessante e por isso eu o coloquei aqui nesta apresentação. E como sabem, a apresentação está absolutamente disponível a cada um de vós. Se quiserem, basta através do endereço de e-mail que daqui a pouco a Paula vai referir, podem pedir a apresentação e com certeza que seguirá via e-mail esta apresentação. Mas estava eu a dizer que tentei colocar, e estou a falar necessariamente muito rápido porque já estou mais do que o tempo que tinha prometido, mas estamos mesmo a terminar. Por favor, leiam com cuidado Deuteronômio capítulo 28 a partir do versículo 15. Vão lá ler o que Moisés disse que iria acontecer ao povo se desobedecesse. O que Isaías agora faz é pegar nessas maldições, ou seja, pegar naquilo que seria a consequência da desobediência e elencar o conjunto das bênçãos. E, portanto, nós temos aqui um contraponto. Quando desobedecemos, temos aquela consequência. Quando obedecemos, temos a bênção. Claro que a partir do momento em que temos a salvação, a maldição não significa a condenação eterna. Porquê? Porque nós aceitamos Jesus e o tal sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Já não estamos a falar de salvação, estamos a falar daquilo que podemos ter na nossa relação com Deus. E podemos, embora sendo salvos, de vez em quando sermos desobedientes. Isso não faz perder a nossa salvação, mas faz-nos perder a bênção que significa estar constantemente com Deus. E finalmente, então, para terminar, a terceira característica, e gostaria de terminar não só esta Escola Bíblica Dominical, mas também o estudo do livro de Isaías falando de paz. Este é um conceito difícil. A nossa primeira tendência será dizer que paz é a ausência de guerra. Na Bíblia nós temos uma descrição muito interessante sobre o que é a paz de Deus. E será que antes que clamem, diz o versículo 24, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Claro que são imagens, são palavras sobretudo poéticas, mas reparem, há algo que é interessante, é que Deus vai responder clamarmos. O céu, o que é que será? Será um lugar então onde o lobo e o cordeiro pastarão juntos.
O mal não poderá destruir o que Deus vai estabelecer no seu santo monte. Ou seja, os pecados que separavam o povo de Deus já não existirão. Permitam-me que terminemos este estudo do livro de Isaías, lendo Isaías capítulo 59, é a passagem que está sugerida. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouçam. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Então, é esta proposta que constantemente Deus faz e que gostaria de deixar também no final do estudo do livro de Isaías. Provavelmente, alguns de vós que nos estão a ouvir neste momento ainda não aceitaram o Senhor Jesus no seu coração. Ainda não tiveram uma oração com Deus. Ainda provavelmente não disseram: ó Senhor Deus, eu confio em Ti. Eu sei que não conseguirei por mim, mas trabalha na minha vida. Então a nossa oração é que Deus possa ter este encontro com cada um de vós, e quem ainda não aceitou o Senhor Jesus, então que o possa fazer. Porque não neste momento? Porque não nesta manhã? Não durma antes que resolva esta situação com Deus. Não vai de um momento para o outro deixar de ter problemas. Eventualmente até alguns outros problemas novos surgirão, mas temos a certeza que com Deus vamos habitar novos céus e nova terra, mas também temos a certeza, pela Bíblia, pela palavra de Deus, que Ele diz que não deixará que os seus filhos sofram mais do que as capacidades que têm. Então, Deus é connosco, Deus está connosco, Deus quer a nossa vida. Faça essa decisão, porque não, ainda hoje, resolva esse problema com Deus. Pergunta para a semana: que situações e desafios enfrento estão a tirar-me a esperança? O que vou fazer para mudar? Que desafios estou a enfrentar que me tiram a esperança? O que é que eu vou fazer esta semana para mudar isso? Então, que Deus seja connosco. Por favor, não desligue alguns segundos e voltaremos para o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Graça e paz. A partir de vossas casas, bem-vindos à Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Queremos dar as boas-vindas especialmente a alguns irmãos que nos estão a ver e amigos nas mais diversas partes do mundo. A Rosemary, a nossa amiga de infância, a Lourdes Cipriano, que nos está a ver no Brasil, Pastor J. Santos, a comunidade que está no Luxemburgo, a DET, a São, recebam o nosso abraço também. O Mateus também nos está a ver o João Mateus a partir do Luxemburgo. Recebam realmente o nosso abraço e votos de muita saúde para vós. Nós vamos começar por cantar, porque o nosso propósito é louvar realmente o nosso Deus, é o nosso único e maior propósito. E para isso nós vamos cantar um coro que nos podem acompanhar em casa, que é Deus do Universo. Deus do universo e de toda a criação, reinas sobre os céus e terra, glória a ti, adoração. Deus maravilhoso, Criador, Santo, Santo.
ao nosso irmão João Carlos, que nos possa dirigir numa palavra de oração. E relembramos só alguns irmãos que nós temos orado, semanalmente, diariamente. Sempre o nosso coração está com estes nossos irmãos. Que está a recuperar, a irmã Odete Costa, o senhor Pascoal, que também está num processo de recuperação, a irmã Arminda e o Cal, que está no Brasil. Pedimos então ao João que possa orar e possa pedir também uma bênção especial para o culto que se vai desenvolver. Obrigado, nosso Deus e nosso Pai, porque somos teus filhos. Obrigado porque estamos aqui. Olhas por nós, confortas os nossos corações. Senhor, sabemos que, por muito que a vida, nos dias de hoje, mais do que de antes, nos traga vicissitudes menos positivas, temos a consolação de sermos teus filhos e tu estás aí. Amém. E nos dares muito de ti, muito mais do que o que nós damos para ti. E isso conforta-nos, Senhor. Eu te peço por todos aqueles que não podem estar aqui hoje, não só pelas circunstâncias, mas também por questões de saúde, todos eles que estão em suas casas, nas suas famílias e nos seus lares, a passar dificuldades, conforta-os e ajuda-os a superar estas dificuldades. Senhor, todos aqueles que em casa nos acompanham, ser com eles, ser com o nosso culto, que possa decorrer de uma forma que te honre e que leve a tua palavra, que leve os teus ensinamentos a todos. Senhor, ser connosco durante este culto, durante a semana, durante as nossas vidas e ajuda-nos a superar e a termos uma vida honrada, olhando para ti, que é aquilo que é mais importante. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Amém. Uma passagem que se encontra em Mateus, capítulo 25, dos versos 34 a 40. Mateus, capítulo 25, dos versos 34 a 40. Se os irmãos em casa puderem olhar para as vossas Bíblias, para os vossos equipamentos, e puderem então acompanhar, vamos então acompanhar o irmão João Carlos nesta leitura. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas... O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Apesar de ser uma leitura muito bonita, não era essa a passagem que nós estávamos à espera, mas vamos ler novamente, é Mateus, capítulo 25, dos versos 34 a 40. Então, diz o seguinte: Os que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrei na posse do reino para que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste de comer, tive sede e deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E a pergunta que vamos deixar para depois ser refletida durante a pregação é: como é que Cristo nos irá receber? O que é que eu tenho feito no meu ministério? Será realmente um ministério de regozijo? Nós
realidade, o nosso objetivo, a Igreja Batista da Figueira da Foz, é fazer Deus sorrir com as nossas vidas, com aquilo que nós fazemos com as nossas vidas. E com as nossas vidas, vários irmãos têm estado empenhados. Nós continuamos a estudar o livro de Mateus. Ontem estiveram cerca de 20 pessoas novamente, durante a tarde de sábado, investiram o seu tempo, investiram a sua vida no conhecimento da palavra. Tem sido muito abençoado. Também a escola dominical continua a ser trabalhada, continua a ser vista, e os irmãos sabem que poderão ver qualquer um destes documentos, qualquer um destes momentos também na nossa página do Facebook. As histórias da avó Madalena continuam a ser gravadas e visionadas. Esta semana temos uma história nova. Também o boletim eu trouxe comigo para que todos possam ver. Se quiserem receber este exemplar em suporte de papel, basta deixarem o vosso endereço de e-mail na nossa página do Facebook ou mesmo nos comentários durante o culto de hoje, e nós enviaremos em suporte de papel. Ele também está em suporte digital na página do Facebook. Obrigada, irmão Manuel, pelo trabalho que tem tido ao longo destes meses, ao longo destes anos. No YouTube, então, estão todas as nossas pregações, estão as escolas bíblicas de Dominical, e, portanto, se quiserem receber, se quiserem divulgar, estarão à vontade para o fazer. Nós, para desenvolvermos este trabalho de ministério, de divulgação da palavra de Deus, nós precisamos de sustento. E se quiserem contribuir com os vossos donativos, poderão fazê-lo através deste IBAN que está nos vossos ecrãs neste momento a passar, e poderão fazê-lo, sendo que todo o vosso dinheiro será entregue única e exclusivamente para o trabalho do Senhor. Nós vamos cantar e vamos louvar o nosso Deus, sabendo que o nosso desejo é honrar de todo o coração. E é isso que nós vamos cantar, e pedimos que cada um que está nas vossas casas nos possam acompanhar, possam fechar os olhos, quem souber este coro de cor, e possam então fazer esta oração conosco. Em conjunto, vamos cantar. A pregação que se intitula Senhor, o meu desejo, o ministério e eu.
mais, muito bom dia, uma vez mais, muito bem-vindo, bem-vinda. Antes propriamente de procurarmos todos juntos perceber o que é o Ministério, uma informação, estamos, em termos de pandemia, numa altura em que a Igreja decide não ter ainda cultos presenciais, nem limitados, e, portanto, a necessidade de termos uma Assembleia Geral ordinária. A nossa Igreja tem ordinárias anuais, uma delas a realizar entre fevereiro e março, então correspondendo aos estatutos e ao regulamento interno da Igreja. Desde já fica convocada uma Assembleia Geral ordinária para o próximo domingo às 16 horas. Na página da internet surgirá então a informação e a respectiva ordem de trabalhos desta Assembleia Geral ordinária. É uma Assembleia Geral para os membros da Igreja, que têm, portanto, direito a usar da palavra e direito a... Aproveito esta oportunidade para também aqui convocar a Assembleia Geral Ordinária da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz para o próximo domingo às 16 horas. Vamos fazê-lo, obviamente, através da plataforma Zoom. Não vamos reunir-nos presencialmente, evidentemente, mas através da plataforma Zoom e de acordo com o desejo de cada um participar nesta Assembleia Geral, então será dada a credencial de entrada para a Assembleia Geral Ordinária da Igreja em janeiro de 2021. O Ministério e eu. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Efésios, capítulo 11 e 12. Ao longo deste mês de fevereiro, vamos refletir acerca do que é o ministério segundo a Bíblia. A mais comum definição grega da palavra é diáconos, ou seja, serviço. Veremos que ministrar é usar o que Deus deu a cada um, a cada uma, para o servir e para suprir as necessidades do volta. Ou seja, ministério é serviço. São os seguintes os princípios que alicerçam este estudo, como disse, ao longo do mês de fevereiro. Primeiro princípio: como Deus me fez, determina o que Ele deseja que eu faça, pelo que só posso compreender o propósito para o qual fui criado quando entender o tipo de pessoa que sou. Este é o segredo de conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Primeiro princípio: como Deus me fez, determina o que Ele deseja que eu faça, pelo que só posso compreender o propósito para o qual fui quando entender o tipo de pessoa que sou. Segundo princípio: Deus é consistente nos seus planos para cada um de nós. Ele não nos deu talentos, temperamento, dons espirituais e toda a sorte de experiências para não os usarmos. Só se os percebermos, podemos descobrir o ministério que Deus tem para nós. O caminho especial do serviço, do ministério, como Deus quer. Deus é consistente nos seus planos para cada um de nós. A minha oração humilde é então que individualmente cada uma possa descobrir as respectivas características pessoais para o ministério e se comprometa em dedicar e usar os dons e os talentos que Deus deu para o servir através da Igreja. E ainda que cada uma se integre e sirva da Igreja que melhor corresponda à forma como Deus o fez, à forma que Deus a fez. Que assim seja. Então, conhecer a vontade de Deus para a minha vida é o primeiro princípio daquilo que vamos abordar ao longo do mês de fevereiro. Descobrir o ministério que Deus tem para mim é o segundo princípio que alicerça este estudo.
que cada uma se integre e sirva no ministério da Igreja que melhor corresponda à forma como Deus o fez, à forma como Deus a fez. Que assim seja. Em primeiro lugar, vamos tentar definir conceitos. Não que seja importante as palavras em grego. Provavelmente nem vou conseguir pronunciar as palavras em grego da melhor forma. Nunca estudei grego na minha vida e, portanto, não é o objetivo procurar estarmos aqui muito preocupados com as palavras em grego. Nada disso. Estamos, sobretudo, preocupados com as palavras em português e com o que elas significam para a nossa vida. Mas vamos definir conceitos. E para definir conceitos temos de ir, então, ao grego. Na realidade, há duas palavras gregas traduzidas nas línguas modernas por ministério, que são liturgia, diaconia, sendo que ambas têm o sentido predominante de servir. Para ministro encontramos três palavras: iuperetes, diáconos, leitorgos, mas também todas dando a entender o sentido de servir a uma autoridade. Então, se repararem, ministério pode ser traduzido ou pode ser entendido com aqueles termos. Ministro, ou seja, aquele que executa o ministério, com aquelas três palavras. Assim, liturgia, originalmente usada para descrever alguém que realizou um serviço importante e deixou um legado para a sua comunidade. Aparece pelo menos 6 vezes nas Escrituras, em todas para denotar o ato de servir a Deus ou ao seu povo. O ato de servir a Deus ou ao seu povo. Liturgia, em sentido cristão, é utilizado para descrever obreiros devidamente autorizados a exercer o ministério de Cristo, quer através de orações, quer em benefício ou para alívio de outros. Já diaconia, usada na cultura grega para descrever alguém que fazia um serviço voluntário em prol da sua comunidade, foi mais utilizado no Novo Testamento para descrever serviço ministerial, aplicado aos discípulos, os que são capacitados pelo Espírito para servir no corpo de Cristo a Igreja. Quanto a ministro, iuperetes era usada pelos gregos para descrever os tripulantes de um navio, marinheiros de baixa hierarquia, os serviçais. Na Bíblia foi usada para descrever os discípulos que auxiliam em qualquer trabalho ministerial ou que pregam o Evangelho. Diáconos significa levantar rapidamente, usada para descrever um servo que rapidamente atendia a um trabalho. No Novo Testamento foi aplicada àquele que executa as ordens de uma força ou autoridade maior. Para a igreja do início, os diáconos eram crentes inspirados pelo Espírito Santo para conduzir a obra de Cristo na terra, servindo a igreja nas suas múltiplas necessidades. Finalmente, significa pertencente ao povo, aplicada a trabalhadores que serviam em prol da comunidade. Só está 5 vezes na Bíblia, com o sentido de uma autoridade que, em instância máxima, recebeu a sua posição de Deus. Na igreja do início, os leitorgos eram os oficiais do Evangelho, que receberam a autoridade do Senhor através da igreja para desempenhar o seu ministério. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 7, os seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes, vemos a palavra leitorgos aplicada a anjos, aqui os servos de Jesus. Então, ministro é quem exercita o ministério através do desempenho das funções de cuidar de pessoas ou de comunidades. Desde cedo, as comunidades cristãs perceberam que o ministro é todo o crente capacitado e encarregado disso da comunidade cristã. Iuperetes era usado para descrever os oficiais da igreja, os obreiros que exerciam plenamente os poderes ministeriais. Quando se pretendia descrever os obreiros como servos de uma comunidade cristã, a palavra escolhida era diáconos. Mas todo ministro era considerado chamado pelo Espírito, que lhe dava autoridade para exercer o seu serviço. Nunca mandar, mas sim servir os seus irmãos na fé. Os diáconos eram os obreiros que assistiam às necessidades físicas
dos crentes. Atos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Enquanto os apóstolos serviam na palavra, os presbíteros eram os oficiais da igreja que governavam. 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 17. Administravam a palavra. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. E cuidavam dos doentes. 5 e versículo 14. Mas todos tinham as mesmas qualificações bíblicas para exercer o ministério. Quais eram? Espiritualidade, preparo na palavra e vida austera. Eu vou repetir. Todos tinham as mesmas qualificações bíblicas, nós, cada um de nós, para exercer o ministério. Quais são? Espiritualidade, preparo na palavra, vida austera. Espiritualidade, preparo na palavra, vida austera. 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 a 4. E nós? A Bíblia ensina que nós devemos ministrar em 3 direções. Primeiro, devemos ministrar ao Senhor. Atos, capítulo 13 e versículo 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. Então, nós ministramos em 3 direções. Em primeiro lugar, nós ministramos ao Senhor. Em segundo lugar, nós ministramos aos crentes. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do vosso trabalho e do amor que demonstram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Ajudaram os santos, ajudaram os irmãos, ajudaram os crentes, ajudaram a vossa igreja e continuam a ajudá-los. Então, em primeiro lugar, nós ministramos em direção ao Senhor. Em segundo lugar, nós ministramos em direção aos crentes. Em terceiro lugar, nós ministramos àqueles que ainda não são crentes. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, palavras do Senhor Jesus. Nós ministramos em 3 direções. Ao Senhor, aos crentes, aos que ainda não são crentes. Mas a Bíblia diz, e também ensina, que nós devemos ministrar em 3 áreas de necessidades. 3 áreas de necessidades. Então, nós ministramos em 3 direções e ministramos em 3 áreas de necessidades. Em primeiro lugar, nós ministramos a área das necessidades físicas das pessoas. Mais uma vez, Mateus, capítulo 25, uma das passagens que já foi lida, dos versículos 35 a 40. Tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era forasteiro e acolheste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estava na prisão e foste ver-me. E respondeu-lhe Asá, o rei: em verdade vos digo que sempre que fizeste a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Ainda palavras do Senhor Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 42. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um destes pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Então, nós ministramos em 3 direções, ao Senhor, aos crentes e aos ainda não crentes, mas também ministramos e devemos ministrar em 3 áreas de necessidade. Em primeiro lugar, às necessidades físicas das pessoas. Não significa o mais importante. Ministramos em 3 áreas de necessidades. Em primeiro lugar, às necessidades físicas das pessoas. Em segundo lugar, às necessidades emocionais das pessoas. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 14, o apóstolo Paulo disse, inspirado por Deus: exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados,
consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então, nós ministramos em 3 áreas de necessidade. A primeira, as necessidades físicas das pessoas. Em segundo lugar, as necessidades emocionais das pessoas. E, finalmente, e em terceiro lugar, as necessidades espirituais das pessoas. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Reconciliação quer dizer aceitar Deus nas nossas vidas, reconhecermos os nossos pecados. Colossenses 1, versículo 28, o qual nós anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Então, nós ministramos em 3 direções: ao Senhor, aos crentes, aos ainda não crentes. Nós ministramos em 3 áreas de necessidade: as necessidades físicas das pessoas, as necessidades emocionais das pessoas e as necessidades espirituais das pessoas. A Igreja Evangélica da Foz existe para trazer pessoas a Cristo e à filiação com a sua família. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz existe para desenvolver em todos a maturidade cristã, para equipar-nos para o ministério na Igreja e para a nossa missão pessoal no mundo, para trazer glória ao nome de Deus. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz tem os seguintes 5 ministérios. A adoração, de acordo com Mateus capítulo 22 e versículo 37. O ministério em si, Mateus capítulo 22 e versículo 39. O evangelismo, Mateus capítulo 28 e versículo 19. A comunhão, ainda Mateus capítulo 28, versículo 19. E o ensino, Mateus capítulo 28 e versículo 20. 1 aos Coríntios, no capítulo 12, diz: há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer, o corpo de Cristo e individualmente os seus membros. Deus quer usar cada um de nós para o seu ministério como seus ministros, para que a Igreja cresça e impacte a cidade da Figueira da Foz e o concelho. A pergunta que vos deixo durante este mês é: vamos servir? Assim seja. Graça e paz. Acabámos de ouvir e a pergunta que foi deixada para refletir durante a semana é: como é que nós vamos exercer o nosso ministério? E aprendemos hoje que podemos ministrar em 3 direções. Podemos ministrar ao Senhor, podemos ministrar aos crentes e podemos ministrar aos ainda não crentes. Aprendemos também que podemos ministrar em 3 áreas de grande necessidade: às necessidades físicas das pessoas, às necessidades emocionais das pessoas, às necessidades espirituais das pessoas. Que este acompanhe durante o resto da nossa semana. Vamos cantar e vamos terminar o nosso culto de adoração cantando. E vamos cantar um coro que muitos de vós aí em casa conhecem e por isso poderão acompanhar-nos nesta melodia. Sonho
nosso culto de adoração e vamos pedir ao irmão João Carlos que nos possa despedir, pedindo a bênção de Deus para o resto deste dia, para as famílias que nos estão a ver e para a semana que se aproxima. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo culto de hoje. Obrigado pelas tuas palavras, porque soubemos mais de ti. Obrigado por todos aqueles que nos... Olha por nós, Senhor, pelo resto da nossa semana, mas olha por nós também, Senhor, porque não estamos a passar, toda a humanidade, dias fáceis. Não sabemos o que é que vai acontecer, não temos a certeza se vão ser melhores ou piores dias, mas há uma coisa que nós temos a certeza, Senhor. Vai estar sempre connosco, vai estar sempre a olhar por nós. Ainda mais problemas possam vir, mais dificuldades, Tu estás connosco e és Tu que nos vais dar sempre muito alento no resto das nossas vidas e para que possamos levá-las de uma forma digna. Olha por nós, Senhor, pelo resto da semana, olha por todos aqueles que estão lá em casa e, mais uma vez, Senhor, obrigado porque nós viemos até Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Possa encher os nossos corações e possa acompanhar-nos no resto desta semana. Obrigado por estarem connosco na Igreja Batista da Figueira da Foz. Graça e paz. Em 1976, na Figueira da Foz, a comunidade bate igreja 2 anos mais tarde.
Acreditamos que a Palavra de Deus nos desafia a viver com o desígnio de vencer o mundo, porque somos seus filhos, em Cristo, na graça e pela fé. Dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ou seja, cremos que nascemos de novo para vencer, em amor, guardando mandamentos que não são pesados. Porque temos opressão, alívio de quem é manso e humilde de coração. E encontramos descanso para as nossas almas, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Temos como desafio sermos uma igreja de amor e, portanto, de amorosos, de trabalho e, portanto, de trabalhadores, e de ousadia e, portanto, de ousados. Com esta base estratégica e programática, levar o que Deus faz, alicerce para cumprirmos a nossa missão: fazer Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa, quando confiamos nele completamente, mesmo quando isso não faz sentido, quando lhe obedecemos incondicionalmente, quando o louvamos e damos graças continuamente, e também quando usamos as nossas habilidades. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz tem como objetivos prestar culto a Deus, segundo os ensinos das Sagradas Escrituras, instruir os seus membros na religião cristã evangélica e difundir o Evangelho de Cristo, estando organizada em departamentos: evangelismo, educação, administração e assistência, para melhor desempenhar as suas funções. Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Bem-vinda, bem-vindo!